Queridos e queridas, beleza? Como é que vocês estão? Bora já para a parte 3.7, o último capítulo aqui, falando das funções exponenciais. Agora nós vamos começar a falar sobre crescimento exponencial, né? O revisitado. Esse é o capítulo. Lembram desta fórmula? Esta é a fórmula de juros continuamente compostos. Então é quando, não sei se vocês têm conta, por exemplo, no Nubank, por exemplo, né? Então no Nubank, se você deposita, sei lá, R$100 na sua conta, no dia seguinte eles vão fazer uma determinada taxa aqui, né, que eu lembro tá em 4%, né, ao ano, que eu lembre. E aí eles fazem isso daqui e eles vão te pagando um certo jurinhos por dia, tá bom? Não estou fazendo propaganda no Nubank, eu estou falando só o que ocorre, tá? E vai dando essa pequena liquidez dia a dia, tá? Então, é exatamente essa fórmula aqui. Então, só para a gente relembrar, o meu P é o quê? O meu P é o valor inicial. Eu tenho o meu valor inicial. O meu R é a minha taxa de juros, né? Então, a porcentagem de juros. O N que eu tenho ali é a quantidade de vezes que é paga, quais são os períodos que são pagos, né? Então, se é pago tantas vezes por mês, tantas vezes por dia, tantas vezes por ano, né? Então, se for para colocar aqui uma vez, ele deposita na sua conta uma vez por dia, então é em torno de 365, 366, depende se for um ano bissexto ou não. Pode fazer até uma média, 365,25, né? Então, vão ser a quantidade de depósitos, quantidade de vezes que ele deposita na sua conta. E o T aqui, né, a quantidade é o tempo que esse dinheiro vai ficar parado. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de tantos por cento ao ano, quantos anos que isso daí vai ficar parado? Né? Se eu tenho uma taxa por mês, quanto que vai ficar parado por mês? E esse N aqui é referente à quantidade de vezes que é depositada em cima desse intervalo de tempo. Né? Então pode ser que seja depositado 30 vezes por mês, por exemplo, 30 vezes, 20 vezes, 15 vezes, não sei, depende muito da ação, da aplicação que você faz, mas enfim, dá para criar desse jeito, tá bom? Essa é a nossa fórmula. Se nós formos revisar, né, e vermos no capítulo 3.6, né, 3.5, que nós estávamos falando sobre arredondamento, essa parte aqui, nós podemos refatorar essa nossa fórmula de uma forma bem interessante. Então, eu tenho aqui P sobre 1 mais R sobre N, né, NT, que é exatamente que nem eu expliquei aqui. Foi mal. É a mesma coisa de eu ter exatamente isso aqui. Eu tenho P, abro dois parênteses, né, 1 mais R sobre N, que vai estar elevado também a N, que vai estar elevado a T. Ok? Isso eu já havia explicado, comecei a explicar antes a parte de exponenciação. Tá bom? Partindo disso daqui, eu posso considerar que meu P, né, esse pedaço, lembra quando nós temos dependendo da proporção, eu já posso considerar ele como um E elevado a R, né? Então lembra que quando eu tenho um número pequeno, dependendo do quanto que ele está, eu consigo considerar ele como 1 mais ou aquele número, ou considerar em cima daquele número, ou dependendo do tamanho dele eu posso considerar inclusive o próprio E elevado a determinada potência, e é o que entra aqui. Eu posso considerar E elevado ao nosso R sobre T. E quando eu tenho exatamente essa fórmula aqui, quando eu tenho um valor, sei lá, AX sobre Y, é a mesma coisa que eu ter AX vezes Y. Concordam comigo? Então, é a mesma coisa que eu ter P sobre E, R, T. Simples assim.
Então, a minha fórmula, eu posso ter uma fórmula de uma composição contínua, né? É esse que é o nome que nós podemos colocar, né? Uma composição contínua é a mesma coisa que eu ter isso daqui. P vezes número E elevado a R sobre T, R e T. Então, P1 mais Rn sobre Nt, elevado a Nt, né? É a mesma coisa que o principal vezes ERT. É o mesmo valor, tá? Tanto que eu vou até demonstrar um pequeno exemplo aqui, né? Um exemplo que inclusive o próprio livro diz, né? Então vamos considerar que eu tenha um valor inicial, né, de 10 mil reais. Aqui está 10 mil dólares, mas enfim, né? E aí ele faz uma taxa de 5% de juros, e neste caso são 5% de juros ao ano, tá? Então o meu juros, né? Então o meu R, neste caso, é 0,05, 5% ao ano, né? Ou 5%, né? Dependendo de como que você quer colocar. Aí agora a gente quer fazer o quê? Quanto que vai... E tem isso daqui, são feitos 4 depósitos ao ano que é feito isso daqui. Né? Então ele paga 4 vezes ao ano. Beleza? Pagando 4 vezes ao ano. Ó, a primeira pergunta é, se os juros forem pagos de maneira continuamente composta, quanto haverá na conta bancária após 10 anos? Né? Então, continuamente composto é isso daqui. A e T é igual a 10 anos, tá bom? T é igual a 10 anos. Então, essa daqui é a fórmula do continuamente composto. Essa aqui é a fórmula dos juros continuamente compostos também. Então, vamos tratar a primeira, que é a nossa A, disso daqui. Então, substituindo tudo, vai ficar como? Vai ficar 10 mil, que é o nosso P, beleza? Vai ser o nosso P. Logo depois disso, eu multiplico pelo quê? Eu multiplico por E elevado a o nosso juros, que é 0,05, vezes a quantidade de tempo, que são 10. Então, eu tenho aqui 0,5, tanto que se eu pegar aqui e eu multiplicar 10 mil vezes E elevado, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, E elevado a 0,05 vezes 10 é 0,5, elevado a 0,5 igual. Então, eu vou ter, no final desse processo, eu vou ter 16.487,21. Então, a minha A vai dar 16.487,21, né? Em torno disso, 487,21. 487,21. Agora, eu fazendo a B fica como? Ó, se os juros compostos forem pagos 4 vezes por ano, quanto haverá na conta bancária? Então, assim, como aqui eu estou tratando de quantidade de vezes que vai ser pago, eu tenho que colocar a quantidade, eu tenho que fazer essa fórmula aqui à minha esquerda. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter os 10 mil, beleza? Vezes o quê? Vezes 1 mais o R, que é a quantidade de juros, que é 0,05, ok? A quantidade que eu tenho de vezes que eu vou pagar, que são 4. E aqui eu vou ter a mesma coisa, que é 0,05, né? Que é o N novamente, que é o que eu coloquei aqui. Perdão, N que eu coloco aqui é o 4. 4 vezes 10. Então esse valor aqui vai ser elevado a 4 vezes 10. Se pegarmos toda a calculadora e fizermos tudo isso, pegarmos aqui por 40, né? E tudo isso elevarmos aqui por 0,05 dividido por 4, somando 1, depois disso elevado a 40 e bababá, eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor de 16.436, né? Então vocês podem ver que o valor daqui de cima, né, é um pouquinho maior que o valor daqui de baixo, beleza? Tem realmente essa diferença, só que se for pago mais vezes, né, pode ser que esse valor
tenda a aumentar. Quanto mais se paga aqui, maior é este valor. Inclusive, façam até alguns testes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. No próximo vídeo a gente já continua falando sobre taxas de crescimento contínuo. Beijos, até mais.